Passo a palavra, sem mais delongas, para a professora Maria Rosário Barbato, para proferir sua palestra pelo período igual de 30 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Grupo Trabalho e Resistência, na pessoa da professora Daniela e do professor Pedro, e agradecer a organização do evento, né? E, assim, só para fazer um nome na pessoa da Bárbara, que está aqui atrás de mim. Mas agradecendo todas as pessoas que permitiram, que deram a possibilidade de hoje todos nós estarmos aqui. Cumprimentar os outros palestrantes, a mesa, os integrantes da mesa na pessoa do presidente, e cumprimentar a todos os presentes. Também, como a professora Desi, queria, né, lembrar aqui o nosso querido amigo professor Felipe Raslan, e dizer que eu sinto muita saudade dele. Eu morava no Maleta na época e toda noite, não toda noite, mas muitas vezes, voltando lá, eu encontrava lá e a gente sentava, tomava uma cervejinha, falávamos de militância, de luta, de batalhas, e isso faz realmente muita falta. Então, um abraço para o Felipe. Então, nós hoje estamos aqui tentando socorrer a nossa CLT, né, que está sendo submetida a ataques que vêm de todos os lados e está próxima de uma morte quase anunciada, né? Mas nós estamos aqui resistindo na luta, não desistimos. Enquanto estudiosa do direito do trabalho e italiana, eu não posso esconder a minha profunda tristeza em ver este poderoso instrumento, fruto de lutas de muitos trabalhadores, sofrendo ataques por todos os lados. E mais ainda porque é o exemplo da contribuição italiana à construção do direito do trabalho brasileiro. Com a instalação das fábricas no Brasil, precisava de uma mão de obra competente. Então, os brasileiros se desprenderam dos laços da terra e das corporações e migraram para as fábricas, ficando, sim, livres da terra e das corporações, mas livres também da propriedade dos meios de produção. E eles não tinham experiência nenhuma, nem de fábrica, nem de luta contra a exploração. E assim o governo pensou bem de incentivar a vinda de europeus para que pudessem trazer a experiência, a seriedade, a competência, além de responder também ao ulterior objetivo que estava lá, um objetivo racista de tentar clarear a população brasileira. Mas os europeus, eles não vieram para cá trazendo apenas competências. Eles trouxeram também a experiência de luta contra a opressão, as noções de luta coletiva que eles já haviam implementado e de sindicato. Entre esses europeus vieram também os anarquistas italianos, com o objetivo de difundir ideais libertários e a educação, considerando a ignorância como o pior inimigo do anarquismo. Alguns deles, lembramos, por exemplo, Oreste Ristori, Gigi Damiani, editaram o jornal La Battaglia entre os anos 1904 e 1913, o jornal operário paulistano, que alcançou a maior tiragem nesse período. E foi assim que, puxados pelos anarquistas italianos, os trabalhadores brasileiros começaram a adquirir consciência, lutando contra as regras, ou pelo menos contra a imposição delas de cima para baixo. Em 1905, eles criaram a primeira Federação Obreira Brasileira. Em 1906, eles se reuniram no Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Obreiro Brasileiro. Em 1907, houve a primeira greve geral da história do Brasil. Não é em 1917, não, é em 1907, que foi uma guerra, foi uma greve contra os baixos salários e o excesso de horas trabalhadas. Foi a primeira grande greve da história brasileira, sob a direção dos anarquistas. E assim,
os trabalhadores eles conseguiram conquistar direitos através do sindicato, por meio da negociação coletiva ou através da pressão feita no Estado. E a CLT ela consolida essas conquistas e hoje está sendo pisoteada e dando seus últimos suspiros, né? Então, eu queria falar um pouco aqui dos relatórios que foram apresentados para justificar esta reforma trabalhista. Esses relatórios, eles devem ser entesos de verdade, um pouco como um canto das cerejas. Eles se apresenta a reforma trabalhista a quem está sofrendo as consequências da crise como algo de ilusório e encantador. Se apresenta a atual legislação trabalhista quase como um demônio a ser afastado, e a empresa como a atual mártir do mercado. Tem uma expressão que eu li um dia deste na revista Folha de São Paulo, da Marlise Pereira Jorge, que fala assim: quem nunca ficou cego pela fantasia do amor, inebriado pelas promessas de felicidade e um tanto emburrecido em prol de relação fracassada? Então, o relatório apresentado por Rogério Marinho à Câmara e por Ricardo Ferrazzo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em data 23 de maio, se propõe, aparentemente, cheios de boas intenções, né? E eles introduzem discursos de grandes pretensões. O relatório do Marinho, ele mostra uma certa erudição, mas se revela cheio de equívocos. Ele faz afirmações pouco técnicas, mostra desconhecimento ou desrespeito da história e da razão de ser do direito do trabalho, e em ambos está clara esta pretensão de reduzir a informalidade, sem fazer referência a estudos sobre a capacidade das medidas apresentadas de alcançar efetivamente esse objetivo. Desprotegem quem trabalha para assumidamente criar oportunidades para quem está fora do mercado, flexibilizando o ingresso no mundo do trabalho, além de ser um elemento que traz uma ruptura no processo democrático, como descaradamente afirma o próprio Marinho em uma audiência pública em São Paulo, em data 18 de março de 2017. Ele diz assim: todas as mudanças que aconteceram em nosso país, a começar pelas questões constitucionais, que a nossa lei maior, aconteceram com a ruptura do processo democrático, né? Se fala de rigidez da CLT, mas não se explica qual o parâmetro com que se avalia o nível de rigidez e a sua eventual aceitabilidade. Entre os objetivos desta reforma, é citada inúmeras vezes a segurança jurídica que deve ser alcançada, parece, às custas da segurança dos trabalhadores. Então, perguntamos, segurança para quem? Se diz que a reforma é necessária para aliviar o volume de processos trabalhistas. E aí o faz retirando a autonomia e a independência dos juízes na interpretação da lei, com risco de desvirtuamento do processo do trabalho, que assim vai perdendo as suas próprias características, como o favor prestatores, para se transformar num normal processo civil, com a tendência à sua privatização. Para reduzir o contencioso, além de algumas medidas que o relator Ferrazzo chama de autorresolução de conflito, como, por exemplo, o termo de quitação anual, a homologação de acordos extrajudiciais, a arbitragem para trabalhadores hipersuficientes, se esvazia o poder interpretativo e o ativismo judicial. O intento, ainda disfarçado no relatório do Marinho, aparece claro nas palavras do Ferrazzo, de acordo com o qual a luta é ao populismo judicial. Ele fala: desta forma, a reforma trabalhista, em relação à negociação coletiva e outros temas,
também tem o objetivo de proteger as leis e a própria Constituição de uma ofensiva de decisões judiciais que invadem a competência do Congresso Nacional, afrontando os princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, além do princípio da conformidade funcional. E traz como exemplo a jurisprudência sobre subordinação estrutural, né? De verdade, esta reforma nada mais é que a vitória das razões econômicas sobre os direitos e a dignidade do trabalho e dos trabalhadores, e realiza de verdade um grave retrocesso na tutela dos trabalhadores e do mercado do trabalho. Essa reforma, ela responde à lógica do empresário de conseguir se livrar do trabalhador na hora que ele quiser, e sem suportar os custos e os desgastes que isso em parte daria, eliminando assim as assim chamadas incertezas advindas da judicialização. Para, como disse alguém em alguma audiência pública, rescindir o contrato quando houver rescisão, né? Dificultando assim o acesso à justiça do próprio trabalhador, por exemplo, prevendo a sucumbência recíproca. Se esquece, por exemplo, dentro desta reforma, que as normas sobre jornada de trabalho são postas à tutela da própria saúde do trabalhador e se propõe novas formulações para os intervalos. Bom, de acordo com o relator Marinho, a reforma ela seria fruto daquilo que os alemães chamam Zeitgeist, o espírito dos tempos. E já, desculpe a ironia, gente, mas eu não posso que ser irônica perante tanta retórica, né? É a retórica das palavras. E aí, com este Zeitgeist, já começam os equívocos. O Zeitgeist, ele expressa um conjunto dominante de ideias e crenças, como já conversamos bastante, eu e o professor Fabrício, né? E a expressão de responsabilidade com relação ao tempo que se vive, e é um compromisso com a história. Já Natalino Hirti, jurista italiano, discípulo de Emilio Betti, ele alertava no seu texto A Idade da Codificação, que as normas jurídicas andam por um caminho de descompromisso com a história, se tornando expressão de vontades de grupos de poder econômico, técnico e político, cuja racionalidade não tem outro referente que a funcionalidade das normas em relação a determinados escopos. No caso da reforma trabalhista, a funcionalidade é o objetivo da produtividade da empresa. Ademais, vem com um discurso de necessária renovação da CLT, considerada antiga e obsoleta. Em primeiro lugar, apenas umas centenas de normas, de um total de mais do que 900, não foram alteradas ao longo do tempo. Ademais, o fato que uma norma tenha uma certa idade e que a estrutura produtiva mudou, pode implicar, sim, a necessidade de reformulações para incluir novas situações não expressamente contempladas na época da redação, pois não previsíveis, mas sempre à luz dos princípios que inspiram o direito do trabalho. Não implica isso necessariamente que o direito do trabalho deva renunciar ao seu papel histórico de norma especial. E no relatório volta também um velho discurso que a CLT seria ainda inspirada à legislação fascista de Mussolini. Também sobre isso não posso me calar, né? Premisso que a CLT tem mais do que 900 artigos e a Carta de Lavoro da época de Mussolini, a qual se faz referência, tem apenas 30 normas, isso já serviria para desmistificar essa afirmação. De verdade, os pontos que se apresentam hoje em comum são ligados mais à estrutura sindical e ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Mas, como ensina Márcio Túlio Viana, no seu livro 70 anos da CLT, o modelo corporativo, como uma receita de bolo,
dependia de vários ingredientes em conjunto. A falta de um deles altera o resultado final. Né? Então, o que nós temos hoje não é o que a gente tinha lá na Itália naquela época. Mas, sobretudo, como mesmo relatado pelo próprio Sussekini, que foi um dos que imaginaram a reforma, ele disse: por que criticam? Por que chamam de corporativismo este poder normativo? Porque a Justiça do Trabalho na Itália a adotou. Acontece que o poder normativo nasceu muito antes, numa época em que nem se falava em Mussolini. Nasceu na Nova Zelândia, no início do século. Depois passou para a Austrália e está no México desde 1919. E alerta Márcio Túlio. Na verdade, muita coisa que hoje se diz a respeito disso esconde outras razões por trás das palavras, o que se quer muitas vezes e preparar o clima para destruir a CLT. Né? E assim, o relatório do Marinho, ele é um hino à liberdade. Não podemos mais negar liberdade às pessoas, não podemos mais insistir nas teses de que o Estado deve dizer o que é melhor para os brasileiros, negando-os o seu direito de escolher. Precisamos de um Brasil com mais liberdade e apela aos desejos dos brasileiros. Assim, mostra desdém pela própria origem histórica e pela própria razão de ser do direito do trabalho, querendo fazer não mas 100 passos atrás, voltando à época das primeiras fábricas, quando as relações eram falsamente e hipocritamente geridas através de uma autonomia da vontade, que, se para um lado significou uma forma de ruptura da lógica escravagista, por outro, mal responde perante a realidade da eterna tensão do trabalhador entre liberdade e necessidade, precisando preservar o contrato, expressão de liberdade, mas meio de aprisionamento, assim garantindo as suas necessidades. E é francamente ilusório e, aliás, decisamente hipócrita devolver à justiça privada a decisão sobre direitos indisponíveis do trabalhador. É inaceitável. Sustentar que o trabalhador tem a mesma força do empregador é uma falsidade grosseira. Nem o assim definido trabalhador hipersuficiente, porque eles inventam a categoria do trabalhador hipersuficiente, assim considerado o trabalhador que tenha uma escolaridade de nível superior e remuneração de cerca de 12 salários mínimos. Né? Essa é uma falsidade grosseira, além de ser uma folia. E limitar o poder interpretativo dos juízes é uma franca violação do princípio do favor prestaturis. Vale lembrar que antes do nascimento do direito do trabalho, a ideia era que bastava liberdade para que os contratos individuais fossem justos. No direito civil, a igualdade das partes era ponto de partida e a neutralidade do legislador era uma regra geral. Agora, a implicação da pessoa do trabalhador fez com que o direito civil, direito do ter, não fosse por si suficiente a disciplinar as relações de trabalho, que implica, sim, o ter do empregador, mas também, sobretudo, o ser do trabalhador. E a hipossuficiência do trabalhador, ela leva à constatação de que a liberdade restrita, ligada ao princípio da autonomia da vontade, significava muito mais opressão dos fracos sobre os fortes que livre manifestação de interesse. Lembrando, então, a frase que eu gosto de lembrar, que é a frase do Lacordaire: entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o patrão e o operário, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Então, é a lei que liberta o homem trabalhador dos prejuízos que ele mesmo poderia se procurar no exercício da liberdade em posição de vulnerabilidade. Né? Então, voltando aos relatórios, apenas para uma curiosidade para relatar, o relator Ferraço, ele justifica a negociação individual e, em especial, por exemplo, a permissão para que se celebre banco de horas por acordo individual escrito,
como uma alteração vantajosa para o trabalhador, permitindo ganhos de produtividade e de renda, além de ganhos de qualidade de vida, uma vez que a pessoa poderá pactuar sua jornada conforme lhe for mais vantajoso. Pode-se assim, e aqui vem a parte trágica, pode-se assim evitar o trânsito caótico das nossas cidades e optar por ficar mais tempo com sua família. No comment. Mas não estamos perante de uma palesa inconstitucionalidade? O artigo 7º, ele entende, da Constituição, ele entende facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para fugir da inconstitucionalidade, o Ferrazzo ele reinterpreta o texto constitucional, sustentando que acordo não se refere ao acordo coletivo, mas ao acordo individual. E isso porque o artigo 7º, inciso 6º, utiliza a expressão acordo coletivo, né? Então, um esquecimento legislativo, né, ou a falta, porque nós falamos normalmente acordo ou convenção coletiva, quando nós referimos aos acordos coletivos, nesse caso ele está utilizando esse escamotage para interpretar a palavra acordo como acordo individual. Depois, esses relatores, os dois relatores, eles falam sempre, eu tenho a convicção, eles têm muitas convicções, né? O relator se diz convicto de que precisa modernizar, trazer as leis trabalhistas para o mundo real. E esse discurso de modernização apenas se faz com tanta intensidade com o direito do trabalho, e não, por exemplo, com o direito civil, outros ramos do direito, pelo menos não com o acanimento, a raiva e a rapidez com que se faz com o direito do trabalho. O problema é que o direito civil, o direito comercial, eles vêm pela mão de quem tem o poder. E quem tem o poder cria regras para manter esse poder. Exemplo, a propriedade. Por isso, raramente é questionado. Agora, o direito do trabalho, ele vem pela mão dos oprimidos, por força de lutas, paga com sangue de muitos trabalhadores, e por isso ele é continuamente questionado. Mas como ele tem entre as suas funções a de suportar também o sistema capitalista, é necessário tê-lo, mas tê-lo fraco, apenas de fachada, para os ingleses ver, né? Então, com a palavra modernização, não consigo não lembrar da Europa, quando em 2006 veio o livro verde sobre a modernização do mercado do trabalho, modernizar o direito do trabalho para responder aos desafios do século XXI. E nessa época, tivemos vários laboralistas que disseram o que poderíamos dizer hoje, no caso da reforma trabalhista brasileira. Eles falaram assim, esta modernização é fruto, o desejo de modernização é fruto da recepção à crítica do approach econômico neoclássico e da literatura econômica prevalente, do uso seletivo de estudos e pesquisas, e põe um problema de método. Será que a racionalidade da regulamentação deve ser medida na base de dados e informações de natureza econômica? Será que a racionalidade da regulamentação deve ser medida na base da sua capacidade de se adequar às mudanças econômicas, sem olhar a sua função de mecanismo dinâmico de correção dos desequilíbrios de poderes existentes no mercado e na relação de trabalho e de promoção das condições de igualdade social e não discriminação entre trabalhadoras e trabalhadores? O direito do trabalho, ele pode ser modernizado em muitas dimensões. A reforma trabalhista brasileira ne explora apenas uma, assim como fez o livro verde europeu, aquela da adaptabilidade das regras jurídicas às regras do mercado.
A CLT precisa ser readaptada, mas não para submeter o trabalho à lógica de mercado, e sim para alcançar os objetivos já alcançados com lutas e às vezes pagos com sangue, numa mudada estrutura produtiva, assim devolvendo aos trabalhadores o que as mudanças econômicas estão dele tirando, dando efetividade às normas já existentes. Pelo menos na Europa, quando se pensou na solução para a modernização, houve a decência de se tentar pensar em garantir ao trabalhador alguma compensação pela perda de direitos advinda da flexibilização das relações. Se falou, então, de flexsegurança. Ou seja, na ideia de uma estratégia política que conjugasse em modo consciente e sincrônico flexibilidade do trabalho, dos mercados e dos contratos, por um lado, e do outro lado, segurança social e do emprego. Ou seja, mais liberdade para a empresa, compensada por uma segurança dos trabalhadores, que não é apenas segurança do lugar de trabalho, mas é segurança no sentido de fornecer a esses trabalhadores as competências para ele se recolocar no mercado rapidamente, formar esses trabalhadores, garantir um adequado seguro-desemprego. Essa flexsegurança ela nasceu na Europa do Norte, na Dinamarca. Pense que as soluções lá adotadas não funcionaram no resto da Europa. Mas por quê? Porque a sociedade é completamente diferente, a estrutura social é completamente diferente. Lá na Dinamarca, o seguro-desemprego chegou a ser 90% do salário por 4 anos. Isso era impossível de ser aplicado na Itália, então não funcionou a flexsegurança e seria impossível aplicá-la aqui no Brasil. Mas aí o que acontece é que, bom, como por mágica, no relatório do Ferraz aparece disfarçadamente essa flexsegurança quando ele trata da flexibilização com proteção. Porém, de verdade, essa flexsegurança, a flexibilização com proteção, ela nada tem a ver com a flexsegurança europeia, porque a proteção na reforma trabalhista estaria já dentro da norma que vem para destruir. À luz da flexsegurança europeia, se confunde proteção com limite da desproteção. Assim, essa segurança é encontrada, por exemplo, na necessidade de previsão de participação dos sindicatos na maioria das negociações. Ou, por exemplo, na criação de poderoso incentivo para que os sindicatos atendam aos interesses dos trabalhadores e se fortaleçam por meio do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Ou ainda, o estabelecimento de um amplo rol taxativo de itens que são objeto ilícito dos acordos e convenções coletivas, isso é que não pode, em hipótese alguma, ser negociados. Essas seriam as proteções que já estariam dentro das normas. E como cereja no bolo, para conseguir esse objetivo da privatização e assim do esvaziamento do direito do trabalho, precisava inocuizar o sindicato, pois o sindicato é quem historicamente permitiu, através da pressão, a criação, a positivização e, em parte, a efetivação das regras trabalhistas. Lembre-se que o próprio capitalismo, reunindo os trabalhadores na fábrica, criou, por outro lado, condições para que as pessoas reconstruíssem os laços de solidariedade. Os trabalhadores perceberam que a desigualdade que existia no plano individual poderia ser compensada e corrigida com a força do número no plano coletivo. Daí nasceu o sindicato, meio que historicamente permitiu de se opor ao opressor através de um ideal de justiça defendido junto. E ele impulsionou a criação do direito do trabalho, e por meio do sindicato, o direito do trabalho ele está sendo sempre feito, desfeito, refeito, ele vive eternamente, é algo em construção. Aí vem uma série de propostas, não vou me adentrar nessas propostas, que o meu tempo acho que está já acabando e preciso ainda concluir. Então, vem essas propostas, como a eliminação da contribuição obrigatória, a retórica do empoderamento das representações de trabalhadores na ausência do sindicato, a retórica do empoderamento do sindicato através da negociação, do negociado sobre o legislado. Agora, queria dizer isso, que na Itália, todas as reformas que nós tivemos, a partir de Treu, em 1997, passando por Biagi, e por Monti, Fornero e Renzi, ultimamente, com o Jobs Act,
Elas foram apresentadas como urgentes e necessárias para melhorar a situação, quando de verdade eles simplesmente pioraram as condições de trabalho, precarizaram as relações, reduziram salários e nunca aumentou realmente a ocupação. Uma dessas reformas foi paga com a morte do professor Marco Biagi, colega que foi morto pelas Brigadas Vermelhas, porque considerado um traidor, que ele era um homem de esquerda, que foi chamado como técnico do governo. A reforma que passa com o nome de Biagi não é exatamente aquela que ele tinha proposto, mas as Brigadas Vermelhas não deixaram passar. E ainda um monte, ficamos sabendo, que foi ameaçado por grupos mais radicais. Eu penso só mais, para me alongar só mais um pouquinho para chegar nas minhas conclusões, queria dizer que até a Organização Internacional do Trabalho, de acordo com quanto relatado por Pochmann numa das audiências trabalhistas, ela falou que, praticamente, as reformas trabalhistas realizadas em 110 países entre 2008 e 2014, elas não houve efeito estatístico relevante sobre o nível de emprego, então não houve nenhum efeito estatístico relevante. O desemprego, em contrapartida, seguiu inalterado, em média, e que as mudanças protetoras do mercado do trabalho, onde houve mudanças protetoras, contiveram a precarização do emprego, ao contrário daquelas liberalizantes. Na Itália, o desemprego dos jovens passou de 11% a quase 40%. E agora está circulando uma notícia falsa, colocada lá, não sabemos por quem, parece que houve uma denúncia do Ministério Público do Trabalho lá na Conferência Internacional da OIT, que está acontecendo nesses dias, e a notícia é que a OIT tenha rejeitado essa denúncia. Então, está circulando, a OIT está achando que não é negativa, etc. A verdade é que simplesmente não foi colocada em pauta, porque foram colocados 24 assuntos em pauta, e isso não entrou ainda. A Ana Matra também entrou ontem com outra denúncia. Enfim, concluí dizendo para vocês, parece que passou, então, a reforma também na Comissão de Assuntos Constitucionais, mas eu me pergunto, será que, se a reforma é constitucional, será que ela está levando em conta o projeto social fortemente recebido pela Constituição? Porque me parece que nós estamos caminhando para um abandono progressivo. Então, temos que ter um abandono progressivo desse projeto social, que, se não eficazmente contrastado, ele será totalmente negado. Então, gente, nós precisamos prestar atenção na retórica das palavras utilizada para nos enganar. Esse é o momento de escolher se estar do lado da democracia, da liberdade, da igualdade, da humanidade, da emancipação, ou se estar do lado do autoritarismo e da opressão. Muito obrigada. E a luta continua. Parabenizo a professora Maria Rosário Barbato, que nos brindou aí com essa emoção, de indignação, conseguiu transpor isso para a gente nas suas palavras. E, de fato, a luta tem que continuar, não pode parar. E o ingrediente do bolo que, se faltar, chegar lá na frente, não vai dar certo, é a dignidade do trabalhador, é a saúde do trabalhador, as condições de trabalho. E, de fato, se esse ingrediente fugir, o bolo não vai sair perfeito lá ao final. Parabenizo mais uma vez pela brilhante exposição.